Nesse vídeo você vai aprender como que você não vai ser mais manipulado pelos institucionais. Eu vou te passar uma metodologia para você ir a favor deles. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você ainda não me segue no Instagram, @ShotScalperTrades, o link está aqui na descrição. E eu tenho um convite para te fazer. Eu tenho uma sala ao vivo, onde eu opero diariamente com os meus alunos. E no dia 18 eu vou abrir essa sala ao vivo para todas as pessoas. Se você quiser participar, no final dessa sala ao vivo eu vou liberar uma condição especial. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Entra nesse grupo para você poder participar de graça da minha sala. Vamos lá, por muito tempo antigamente, eu era violinado com facilidade na hora que eu abria as minhas operações. Muitas vezes por quê? Porque o mercado induzia a liquidez em uma determinada região, a maioria entra, o que é normal, o preço vai lá, busca o stop dessas pessoas e depois segue o movimento. Então, o que é muito divulgado por aí, dentro da análise técnica, né? Os padrões de Kendo. Todos vocês já devem ter ouvido, né? Por exemplo, martelo, doji. Esse tipo de candle aqui, galera, por si só, é um dos maiores vilões aí, vamos colocar, um dos maiores criadores de liquidez de forma errática, né? Aonde o mercado ele vem, ele forma determinado padrão só para induzir as pessoas de entrarem ali, o mercado acaba andando contrário. Por exemplo, muitas vezes o mercado vem, mostra esse tipo de candle aqui, ó, com um pavio gigantesco, ó, induz as pessoas a acreditarem que vai subir e aí o mercado volta a cair. E aí eu vou te ensinar uma metodologia que eu comecei a utilizar que me ajudou muito a sair fora desse tipo de situação, onde o mercado está induzindo uma liquidez. Primeira coisa, não tem como fugir disso, por isso que todo vídeo eu foco nisso, entender o contexto do preço. Entender o que é uma tendência de baixa, entender o que é uma tendência de alta e entender o que é uma consolidação. Isso aqui é o básico. Por que isso aqui é o básico? Porque quando você entende a estrutura do preço, por exemplo, todo e qualquer sinal que vai ser dado, por exemplo, contra este movimento, é um sinal provavelmente de indução de liquidez. O que quer dizer isso? O mercado ele cria um cenário para que as pessoas acreditem que o preço vai reverter, aonde essas pessoas vão comprar e aí logo depois o mercado vai vir buscar esse stop e vai continuar o seu movimento. Então a primeira coisa é você entender o contexto e se você ainda não tem experiência, se você ainda não tem uma metodologia validada, você não vai operar contra essa estrutura. Numa estrutura de alta, por exemplo, todo e qualquer sinal que o preço te mostrar contrário ao movimento, grande chance de ser um sinal somente para chamar a liquidez das pessoas físicas, né, da sardinha. Só que não é tão fácil assim eu falar para você, você vai operar a favor da tendência. Pronto, seus problemas acabaram. Não, sabe por quê? Porque o mercado induz liquidez também a favor da tendência. Às vezes você tem alguns movimentos, por exemplo, onde o mercado ele começa a corrigir e ele faz o que eu chamo de correção complexa, que é o quê? Ele começa a ensaiar topos e fundos descendentes aqui, ele faz uma mini tendência de baixa e depois o mercado volta a subir. Então, por exemplo, numa dessas, às vezes só porque está corrigindo e o mercado te mostra alguma coisa que você vai querer comprar, e aí o que acontece? O mercado acaba rompendo e estopando. Você compra, o mercado rompe e estopa. Arthur, como que eu faço para sair fora, então, dessa manipulação do preço? Hoje, eu aguardo vários sinais em uma região. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, se o preço está numa estrutura de alta, se ele chega em uma região que eu entendo que é uma região interessante, na hora que ele começa a formar os padrões, eu não vou acreditar logo de cara. Isso acontecia muito comigo lá atrás, me dava muito stop. Que eu comprava, o mercado acionava e voltava. Eu, caramba, mas o mercado segurou. Aí daqui a pouco eu comprava de novo porque ele mostrou o padrão, o mercado voltava e me estopava. Ah, mas tem alguma coisa errada. Aí o que eu passei a fazer para fugir disso aqui? Isso faz com que às vezes você perca alguns movimentos. Sim, você vai perder algum tipo de movimento aí que o mercado às vezes vai ensaiar ali, não vai rejeitar muito, né? Vai formar poucos candles e vai subir, mas pelo menos você vai diminuir muito aqueles trades aonde você entra, o mercado busca o seu stop e depois ele anda. Então hoje em dia o que eu aguardo? Eu aguardo mais confirmações na região. Eu não saio entrando logo de imediato, porque a chance de você entrar, o preço vir executar a sua ordem, né, de stop no caso, vir buscar a liquidez e depois andar é muito grande. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês precisa ter uma região importante. Vamos pressupor aí que a gente tem uma região importante aqui. Então, se o preço chega nessa região importante, ele me mostra, por exemplo, um candle aqui,
eu fico de olho na região, mas eu não assumo o trade logo de imediato. Muitas vezes o mercado faz isso mesmo, ele ativa, vem aqui, pega o stop da galera, depois rejeita novamente e vai. Existem vários cenários que a gente observa o preço fazendo isso no gráfico. Às vezes o mercado vem aqui, ó, por exemplo, tem a região de topo. Aí a pessoa, ela fala assim: "Ah, se o mercado deixar um gatilho aqui, eu entro na região". Aí muitas vezes o que que acontece? O preço bate na região, a pessoa vende, aí o mercado vai lá em cima, busca a liquidez daquela região e depois volta a cair. Hoje no dólar, por exemplo, nós até tivemos um trade aonde num primeiro momento o mercado veio aqui, ó, enxugar toda a liquidez da região de máxima. Por exemplo, a pessoa que tivesse vendido aqui na região por algum motivo, esse candle aqui, ele é literalmente o candle aonde enxuga a liquidez do mercado, rapa todas as ordens vendidas que existe aqui, aí depois o mercado volta lá para a região, aqui sim, ó, ele começa a mostrar rejeições, mostra mais de um candle, né, nessa região e acaba dando um trade que inclusive eu acredito que foi o trade do dia, porque o mercado se desenvolveu muito. Então eu, Arthur, lá atrás, qualquer sinal que dava, eu queria vender ou eu queria comprar, né? Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Bitcoin. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo em dias anteriores aqui. E, ó, por exemplo aqui, ó. Vamos supor nesse exemplo aqui. O mercado, ele está em um movimento contrário, no movimento de baixa, tá vendo? Lembra que eu falei que todo e qualquer sinal contra esse movimento corre-se um grande risco de você ser manipulado? Olha só como o mercado, numa determinada região, ele começa a mostrar rejeições. O que que o preço faz? O preço vem aqui embaixo, captura toda a liquidez antes de subir. Então, contra o movimento, esquece, você não atua mais, tá? Você só vai atuar a favor do movimento. E aí, ó, vou pegar esse exemplo aqui, onde o mercado ele vem fazer um pullback, faz um movimento de baixa, depois o preço corrige. E aí, ó, o preço chega numa determinada região, por exemplo, eu sempre aguardo mais de uma rejeição. Então, por exemplo, o mercado bate aqui na região, ó, ele rejeita nesse candle 22, depois ele rejeita aqui nesse candle 23. Se é somente o candle 22, por exemplo, eu não entro no trade, porque muito fácil você ser manipulado, o mercado te acionar, voltar e te estopar. Então, o que fez eu diminuir muito esse tipo de manipulação foi não entrar no primeiro sinal, aguardar mais sinais na região, para de fato validar aquela força. Arthur, mas e se eu perder o movimento? Cara, eu prefiro perder o movimento do que perder dinheiro. De verdade, hoje eu penso dessa forma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, vou ser bem breve aqui. Deixe seu like, me segue no Instagram e clica aí e fica lá no grupo, porque dia 18 a sala ao vivo vai ser liberada, beleza? Tamo junto, um abraço, valeu!